Que alegria poder estar aqui nesse culto de quarta da família. A voz ainda um pouco comprometida por conta do último final de semana, mas creio que Deus vai dar graça, pela misericórdia Ele trouxe uma palavra, e eu quero dividir ao seu coração um texto da palavra de Deus. Eu vou ler na linguagem corrigida, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 23, vou ler 2 versículos, versos 11 e 12, e eu gostaria que você abrisse o seu coração para entender o que Deus quer nos ensinar nesta noite. A palavra do Senhor diz assim: e depois dele Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugiu de diante dos filisteus. Este, se pôs no meio daquele pedaço de terra, e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor operou um grande livramento. Por enquanto, só até aqui. Esse capítulo 23 do livro do profeta Samuel, ele é um dos capítulos mais lindos dos livros do profeta, porque a partir do versículo 1, ele começa a falar as últimas palavras de Davi na sua velhice. Davi já está com seus dias avançados, a sua morte está próxima, e ele está ali falando as suas últimas palavras, e a partir do verso de número 8, 9, ali vai retratar os valentes que Davi teve, as pessoas que davam a vida por Israel, e davam a vida por Davi, eram as pessoas que abraçaram a causa daquele reinado. Davi tinha 30 valentes, e ele tinha 3 mais próximos, e desses valentes, nós vamos falar hoje de um chamado Samá. Eu quero introduzir essa mensagem, dizendo para você que Davi, que é um rei, ele entendeu a importância de trazer para perto pessoas que abraçariam a sua causa. Davi entendeu que ele precisava ter perto dele pessoas que com certeza iriam ajudá-lo, iriam estimulá-lo, iriam sempre trazer uma palavra de apoio, de conforto, de motivação. Estamos falando de um rei, de um homem que tem recursos e de um homem que tem um grande exército, que descobriu a importância de ter perto dele pessoas que iriam somar, pessoas que iriam agregar, pessoas que de alguma forma ele sabia que ele poderia contar. Se você olhar e ler as histórias dos valentes de Davi, você vai descobrir que são homens que davam a vida por ele. Eu quero introduzir essa mensagem dizendo a você, ou melhor, fazendo uma pergunta para você: quem são as pessoas que estão do seu lado? Quem são as pessoas que você pode contar na hora que você precisa? Quem são as pessoas que você pega o telefone no momento de luta e você sabe, se você ligar para ela, ela vai largar tudo que ela está fazendo para vir te ajudar? Se um rei que tem autonomia, autoridade, recurso, um rei entendeu que ele precisava de pessoas do seu lado para apoiá-lo, imagina nós que talvez não temos tanto recurso, talvez não temos um ciclo de relacionamento tão grande, mas nós precisamos ter um filtro, ter pessoas do nosso lado que nos ajudem, que são engajadas, pessoas que olham para nós e torcem para o nosso sucesso, pessoas que olham para a gente e querem ver a gente bem. Davi entendeu, eu preciso de pessoas boas do meu lado. É lógico que o foco hoje não são as pessoas que estão do nosso lado, o foco somos nós, é a nossa vida. Mas eu não posso introduzir essa mensagem sem deixar essa reflexão para você.
Nós precisamos, nos dias de hoje, mais do que nunca, colocar do nosso lado pessoas que vão somar, vão agregar, vão nos impulsionar, pessoas que vão melhorar a nossa vida, vão melhorar o nosso relacionamento, vão melhorar o nosso comportamento. Muitas vezes a nossa vida não anda, ela está paralisada, porque a gente tem pessoas ruins do nosso lado, pessoas abatidas, sempre desmotivadas, pessoas que andam tristes o tempo inteiro, sempre reclamam da vida, pessoas que murmuram, sempre enxergam a vida de maneira negativa. Eu não quero dizer para você que você tem que ser alguém seletista, não, mas você precisa trazer para a sua mesa, trazer para perto, pessoas que são melhores do que você, pessoas que são mais engajadas do que você, pessoas que vão te forçar a você subir o seu nível de relacionamento com Deus, de encorajamento, de inteligência, de impulsamento, de engajamento. Talvez tudo o que nós precisamos no início dessa mensagem é refletir com quem a gente está andando. O capítulo 23 fala dos valentes de Davi. Nós vamos falar só de um valente. Os valentes de Davi que antecedem Samar são homens que lutaram por causas muito nobres. São homens que lutaram por coisas que são de extrema relevância. Nós vamos ver a história de um homem que ele lutou para proteger um campo de lentilhas. Um homem que lutou para proteger um campo de ervilhas, que talvez aos olhos de muitas pessoas não tinha muito valor. Talvez aos olhos de muitas pessoas não tinha muita representatividade. Era algo talvez insignificante. Para os outros, não para Samar. E eu quero contextualizar isso nessa quarta-feira da família, porque a sua família é o seu campo de lentilhas. A sua família é aquilo que para você é importante. A sua família é aquilo que custa o seu tempo. A sua família é aquilo que custa o seu engajamento. A sua família é aquilo que custa a sua força. Pode ser que para os outros a sua família não tem muita importância, não tem muita relevância. Como para muitas pessoas, aquele campo de lentilha era irrelevante, mas não para Samar. Samar sabia que aquele lugar para ele era importante. Só ele sabia quanto aquilo custou. Só ele sabia o quanto aquilo era importante para sua casa, para sua família. E eu quero pregar hoje para você que sabe da importância que a sua família tem. Você sabe o quanto foi difícil constituir a sua família, o quanto foi difícil chegar até aqui. Eu quero introduzir essa mensagem que muitas pessoas podem não valorizar a sua casa, podem não valorizar o seu relacionamento, podem não valorizar os seus filhos, mas você precisa valorizar. Você não pode pensar na sua família como as pessoas pensam na delas. Você sabe o quanto a sua família é importante, então você precisa, como esse valente, lutar, usar toda a sua força, usar todo o seu engajamento, usar todo o seu potencial para proteger a sua casa, para guardar a sua casa, para livrar a sua casa, porque diz João capítulo 10, no versículo de número 10, que Satanás veio para roubar e para destruir, mas Cristo veio para dar vida e vida abundante. O diabo sabe que a única maneira dele tocar na igreja de Cristo é tocar na família. Ele sabe que a única maneira de desestabilizar o reino de Deus é tocar nos casamentos, porque a família
família representa a igreja representa a noiva, e Jesus não morreu pelo prédio, Jesus não morreu pela estrutura, Jesus não morreu pelos nossos equipamentos, Ele morreu e ressuscitou pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pelo seu lar, e Jesus Cristo trouxe você aqui nessa noite, para que você saiba que você precisa ser valente para guardar o bem mais precioso que Ele te deu, a sua família. A nossa família é a coisa mais poderosa que Deus fez. E é interessante esse texto, porque quando a gente olha a história dos valentes, a impressão que dá na narrativa do texto é que quando ele vai falar de Samar, vai falar que esse homem é valente, mas a história usada aqui é: ele lutou por um campo de lentilhas. Pensa comigo, eu ainda estou na introdução do texto. Pensa comigo. Ele não foi considerado um valente porque ele venceu uma guerra para guardar uma nação. Ele não foi considerado um valente porque ele de repente conseguiu conquistar muitas coisas para Israel. Esse homem foi somado, inserido no grupo dos valentes de Davi, porque ele lutou por algo que era importante para a sua casa. Existe tanta gente lutando por tanta coisa que talvez não é relevante. Tem tanta gente engajando a sua força, talvez por coisas que não tem tanta importância assim. Esse homem foi agregado no grupo dos valentes de Davi, porque ele lutou por um campo de lentilhas, que ele sabia da importância que tinha para o seu lar. Eu acredito que Deus está olhando para nós, e de repente Deus nos habilita para sermos alguém com uma patente maior perto do rei, porque a gente está guardando a nossa casa. A figura de Davi é a principal autoridade de Israel, e esse Samar foi somado para ser um valente, porque esse Samar, ele não lutou, ele não foi chamado para ser valente, porque ele primeiro fez algo para Davi. Ele foi chamado para ser valente porque ele primeiro fez algo para a sua casa. Então deixa eu introduzir melhor esse início de mensagem. De repente para você que busca uma relevância ministerial, de repente para você que busca uma relevância profissional, de repente para você que busca uma relevância na sociedade, olha, se a gente for contextualizar, Samar não foi relevante no início ministerialmente, ele não foi relevante no início profissionalmente, ele não foi relevante no início para a sua comunidade, não. A sua relevância começou dentro de casa. O que eu quero aplicar para você nessa introdução é que de repente todo o sucesso que nós viveremos em todas as áreas da nossa vida está ligado nas conquistas mais poderosas que você pode ter, que é dentro da sua casa. Pastor, mas na minha casa ninguém está me vendo, e aqui é um culto ao vivo, eu estou sendo percebido. Não! Deus está vendo você em cada passo na sua casa, cada ação, cada atitude, cada comportamento, cada reação, cada ideia, cada prioridade. O que esse Samar fez que tornou ele um valente? E de repente você fala: o que eu posso fazer para ser um dos valentes de Deus? Porque aqui são os valentes de Davi. Eu quero ser um valente do reino de Deus. Eu quero ser alguém que, quando o chumbo engrossa, Deus fala assim: ó, pode levantar isso daí, pode levantar essa irmã aí, porque essa irmã aí e esse rapaz, eles têm uma casa ajustada. Quando Paulo escreve as suas cartas a Timóteo, falando sobre a importância e relevância de alguém ser bispo na igreja,
de alguém ser na igreja um obreiro. Paulo vai dizer, essa pessoa precisa governar bem a sua casa. Está dizendo, se você não tem sucesso na sua casa, a probabilidade de você fracassar em todas as áreas da sua vida é enorme. Eu sempre que posso uso essa expressão, que não é minha, do pastor José Gonçalves. Ele diz, nenhum sucesso justifica o fracasso de uma casa. Eu sou considerado o melhor funcionário da empresa, mas talvez é o pior marido. Eu sou considerado o melhor pastor da igreja, mas talvez é considerado o pior pai. Eu sou considerado o melhor intercessor, mas de repente é considerado o pior filho. A questão é que todo o sucesso começa dentro de casa. É como a nossa vida física. Muitas vezes a gente olha esteticamente e exteriormente, a gente percebe um biotipo saudável. A pessoa está forte, está bem arrumada, ela sempre está bem disposta, mas o que conta para a medicina é o que está dentro. Aquilo que não é visto, aquilo que muitas vezes não é percebido. E muitas vezes a gente corre um risco de estarmos assim. Tudo aquilo que é feito de maneira exteriorizada é notado e dito que está bem. Mas aquilo que muitas vezes não é notado, que é a nossa casa, é o nosso lar, é a nossa intimidade, está desajustado. E eu não estou aqui dizendo também que você e eu não vamos ter lutas e ter dificuldade dentro de casa. Até porque isso é normal. E são essas lutas e dificuldades que melhoram, aperfeiçoam e amadurecem nossas relações. Agora a questão é que Deus trouxe a gente aqui nessa noite para dizer que existe alguém interessado em destruir a nossa casa. Existe alguém interessado em destruir a sua família. Existe alguém interessado em colocar no nosso coração outras prioridades que não seja o nosso lar. E é para isso que Jesus trouxe você aqui. É para isso que Ele colocou essa pessoa na transmissão acompanhando o culto. Samar não se preocupou para o que a maioria pensou. Ele sabia, esse campo de lentilha é meu e eu vou dar minha vida se for necessário para preservá-lo. Tem que ser esse o desejo do coração do marido, tem que ser esse o desejo do coração da esposa, tem que ser esse o desejo do coração dos filhos. Ou seja, eu vou dar a minha vida pela minha família, eu vou pagar o preço que for para ter minha casa ajustada. Nada vai me parar enquanto eu não ver a minha família servindo a Deus. Deus trouxe você aqui para te levantar como um valente. Ninguém vai tocar na sua casa. Agora vamos entender, irmãos, o que esse Samar fez. Porque a ideia da palavra de hoje é trazer algo completamente aplicável para a gente, no dia de hoje, na nossa realidade. Embora são 2 versículos, ele aponta algumas coisas muito importantes. Eu quero dividir com você isso. O que fez desse homem um valente? Esse Samar, ele é um homem que vem de uma descendência. O seu pai é interessante porque a descendência dele é de guerreiros. Seu pai chama-se Reuel. E o nome dele quer dizer Deus me ouve. Esse homem, a Bíblia não fala a idade, não fala em que circunstância aconteceu essa narrativa, e nem conta o momento que isso aconteceu. Só tem 2 textos que falam que ele guardou lutando por um campo de lentilhas. Só que esses 2 versículos traz alguns ensinamentos para a gente, e eu quero dividir com você. A primeira coisa que eu quero que você reflita com muita atenção é que esse Samar,
ele lutou pelo campo de lentilhas. Ele sabia pelo que ele estava lutando. Ele sabia o porquê ele estava ali. A gente corre um risco, devido à nossa correria do dia. A gente corre um risco devido à nossa agenda, que é maluca muitas vezes, a nos desgastar por coisas que de repente não são importantes. A luta dele era pelo campo de lentilhas. Se nós lermos a Bíblia, em 1 Samuel capítulo 30, quando você estiver em casa com tempo, você vai ler. Davi fugindo do rei Saul, Davi ele se uniu aos filisteus. E Davi lutou muito com os filisteus, porque ele entendeu que era o único lugar que Saul não iria persegui-lo. Era no campo dos inimigos. Olha como é que o diabo é sujo. Aí houve um momento que os filisteus iam lutar contra o povo de Israel. Os filisteus iriam lutar contra o povo de Deus, que Davi pertencia. Mas Davi não estava do lado do povo de Deus. Davi estava do lado dos filisteus. E quando Davi estava com seus valentes, 600 homens para lutar, guerreiros, o príncipe, ou melhor, os príncipes dos filisteus, eu acredito muito que movido por Deus, porque Deus, quando quer abençoar um crente, até o inimigo Deus usa. Deus ele falou para os príncipes dos filisteus: esse Davi não pode lutar com a gente não, porque esse Davi pertence a eles. Vá que no meio da peleja esse Davi se vira contra nós. E aí eles falaram para o rei dos filisteus: manda Davi voltar. E o rei disse: Davi, eu gosto de você, mas os príncipes estão inseguros, volta para sua família. Família de Davi estava num lugar chamado Ziclag. Quando Davi está voltando para casa triste, olha que coisa maluca, como o diabo nos cega quando a gente está no lugar errado. Davi está triste porque ele queria lutar contra o povo de Deus. Quando Davi está voltando, ele vê que lá no acampamento que estavam as suas famílias, havia fumaça. E quando ele chega ali, ele descobriu que os amalequitas deram com ímpeto na terra das suas famílias. E as suas esposas, as esposas dos seus exércitos, dos seus soldados, filhos, filhas, foram sequestrados e levados pelos amalequitas. O que o Espírito Santo me faz entender nesse exato momento? Enquanto Davi está lutando uma luta que não é dele, o diabo estava mexendo na sua casa. E quando Davi estava empenhando o seu tempo numa coisa que não era que Deus queria, o diabo se levantou para tocar na sua casa. Quantos de nós estamos enfrentando lutas ferrenhas e difíceis, porque nós estamos nesse exato momento engajando a nossa força numa luta que não é nossa. Davi estava numa luta que não era dele, e Deus, pela sua permissão, porque tudo que acontece é permissão de Deus, Deus permitiu que os amalequitas sequestrassem a família de Davi. E aí os homens, quando perceberam aquilo, tentaram apedrejar Davi, porque responsabilizaram Davi. Aí Davi foi orar, foi falar com Deus, e Davi falou: Deus, eu posso perseguir essa tropa? Deus falou: persegue. Eu vou encontrar minha família? Deus falou: certamente você vai encontrar. Então Davi foi, trouxe a sua família de volta, são e salvo, porque Davi entendeu: eu preciso lutar pela causa certa, eu preciso lutar por aquilo que é importante. Nesse primeiro tópico da mensagem, eu quero deixar o seu coração: Samar lutou por um campo de lentilha, não perdeu tempo lutando por coisas que eram insignificantes. Não empenhe a sua força para lutar uma luta que não é sua.
Não empenhe a sua força para travar uma batalha que Deus não mandou você travar. Trave as batalhas pela sua família, trave as batalhas pelos seus filhos, trave as batalhas pelo seu casamento. Deus, se der vitória com você, na sua família, Ele vai te usar para que você seja instrumento de Deus, para que haja vitória em todas as outras áreas da sua vida. Mas em primeiro lugar, lute a batalha certa, lute pela sua família. Esse Samar falou: a minha luta, pastor Robson, é pelo campo de lentilha. Ele sabia, eu estou lutando pelo campo de... Por que você veio para a igreja de quarta-feira? Porque eu quero ver minha família transformada. Não, você vem para o culto para ver os amigos? Não. Veio para ver minha família transformada. Por que você vem para os cultos no domingo? Eu venho porque eu quero ver minha família transformada. Eu já contei várias vezes essa história aqui de uma irmã que ela deixava a cadeira vazia. Ninguém sentava perto da cadeira dela, Ana. Que nem assim, tá, eu posso sentar aqui? Não, é do meu marido. A pessoa vinha: eu posso sentar nessa cadeira aqui? Não, não pode não, é do meu marido. Lembra, Pepinho? A Luciene? Do meu marido. Mas cadê o marido dessa mulher que nunca aparece na igreja? Ela estava orando. Um dia ele vai sentar aqui. Um dia ele vai sentar do meu lado. Um dia ele vai congregar aqui. Meu irmão, não é que um dia o homem apareceu, sentou, gostou tanto do culto, que ele ofertou uma mesa de som. Lembra, amigo? Rapaz, Deus quando converteu, o cara converteu até o bolso dele. Ei, querido, você ainda começa a irmã, começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu vou lutar o quanto for necessário para ver a minha família servindo a Deus. Lute pela sua casa. Essa é a primeira coisa que eu aprendo. A segunda coisa que o Espírito Santo coloca no meu coração, que é interessante, é que os filisteus se ajuntaram numa multidão. É interessante esse texto, porque no versículo de número 11, parece que o escritor faz questão de colocar: os filisteus se ajuntaram. Se esse Samar lutava pelo campo de lentilha, é interessante entender que esse Samar sabia quem era o inimigo: os filisteus. Quem está tentando tomar minha terra? Os filisteus. Quem está tentando tomar o que é meu? Os filisteus. Eu quero contextualizar isso. O seu inimigo não é o seu marido, minha irmã. Minha irmã, o seu inimigo não é o seu marido. Marido, o seu inimigo não é a sua esposa. Pais, o seu inimigo não são os seus filhos. Filhos, os seus inimigos não são seus pais. Efésios capítulo 6, a partir do verso 12 vai dizer que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades. Os filisteus aqui representam demônios. Os filisteus aqui representam Satanás e seus demônios, que vão tentar de todas as maneiras destruir a sua família. Quantas pessoas não conseguem discernir o inimigo? E muitas vezes Satanás, ele semeia uma discórdia dentro de casa, e a casa fica num pé de guerra, e Satanás no inferno rindo, porque ele semeou algo que a gente não vigiou, e a gente caiu na arapuca dele. Não. Deus trouxe você aqui nessa noite, e trouxe eu também, para entender: o diabo vai ser desmascarado. Ele é o nosso inimigo. Ele é o ladrão que veio para matar, roubar e destruir. Ei, a sua esposa, ela pode ter desafios, mas ela é a sua esposa. O seu marido pode ter desafios, irmã, mas é o seu marido. Os seus filhos talvez não vivem a melhor fase que você espera, mas são seus
seus filhos. O seu pai talvez não te compreende como você gostaria, mas eles são seus pais. Nós, como igreja, precisamos discernir. O nosso principal inimigo é Satanás, e Satanás, ele é espiritual. A gente não usa armas naturais para lutar contra o diabo, nós usamos armas espirituais. É a oração, é a consagração, é a leitura da palavra, é o jejum, é a unidade. Ei, Deus quer habilitar você e eu com armas espirituais, para que nós possamos, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, vencer todos os dardos inflamados de Satanás. Pastor, mas meu marido está com muito problema. A vida permite isso muitas vezes, mas ele é seu marido. Eu me lembro de uma história de uma irmã. Ela é pastora, o marido dela é pastor, e ela se converteu primeiro que ele. E ela dizia que quando ele era atribulado, não era crente, ele ia dormir, ela ungia a cabeça dele, e vira e mexe de madrugada, ele acordava assustado. Ela estava com a mão na cabeça dele orando, declarando palavras de bênção, declarando palavras de bênção sobre a vida do marido. Quem sabe Deus não quer hoje habilitar a gente com uma outra arma. Você nunca mais vai falar que o seu filho é um traste. Seu filho é uma pedra preciosa de Deus. Meu marido é um cachaceiro, pastor. Não, seu marido é um instrumento poderoso que Deus vai libertar e vai usar a vida dele para amanhã ele ser testemunho para tantos homens que são alcoólatras. A minha mulher, pastor, fala pelos cantos, ela é difícil, briguenta. Não, Deus vai tocar na vida da sua esposa, Deus fará um milagre poderoso na vida dela. Eu vejo a sua esposa pelos olhos da fé sendo um instrumento de Deus para trazer outras mulheres para a igreja. Tudo que nós precisamos saber é que a nossa luta é contra Satanás. Ele sabia, é os filisteus, eu vou lutar contra esses caras. Mas essa é a segunda coisa. Mas tem uma terceira coisa nesse texto que é muito interessante. O texto vai dizer, no versículo 11, na parte final, vai dizer assim, ó: e o povo fugiu diante dos filisteus. Não precisa trocar a versão, mas se for na NVI, vai falar que o exército de Israel fugiu do inimigo. Sabe qual é a terceira coisa que eu aprendo aqui? Cada um tem a sua prioridade. Todo mundo foi embora, lá veio os inimigos, todo mundo fugiu. Por que Samar não foi embora? Porque ele sabia, esse campo é meu. Eles vão fugir mesmo, porque isso aqui não é deles, isso é meu. Quantos de nós nos desmotivamos, porque achamos que estamos lutando sozinho pela nossa casa? Pastor, eu estou lutando sozinho pela minha família, eu estou lutando sozinho pelo meu casamento, eu estou lutando sozinho pelos meus filhos. Ei, olha para mim aqui. Você vai lutar sozinho mesmo, lógico, com Deus e com você. Por quê? Porque é a sua casa. Coloque amor naquilo que eu vou te falar agora. Às vezes, não vai ter interesse de um parente seu. Às vezes não vai ter interesse de uma sogra, de um sogro, de um tio, de uma tia. Quantas pessoas, e Senhor, me dê graça para falar isso, que eu quero falar pelo Espírito. Quantas pessoas, muitas vezes da família, estão torcendo para o fim do casamento, estão torcendo para o fim de uma relação. Quantas pessoas da família que deveriam ajudar, apoiar, engajar, está dizendo, não, é melhor separar mesmo, é melhor parar com isso. E aí você se vê sozinha, e Deus trouxe você aqui para dizer assim, você não está sozinha não, você comigo, diz o Senhor, é maioria. Mas todo mundo me deixou, pastor, todo mundo deu as costas para mim. Deus te fala, eu não. Todo mundo te largou, mas eu não te larguei. Todo mundo te abandonou, eu não te abandonei. Todo mundo foi embora, Samar falou, eu vou ficar. Não, pastor, minha família, ninguém mais vem para a igreja, todo mundo parou de ir. Você não é todo mundo. Na minha família, todo mundo teve um caso de divórcio. Você não é todo mundo.
na minha família as relações não deram certo. Você não é todo mundo, você é alguém que Deus vai levantar para quebrar esse ciclo. Vão dizer: ei, olha como deu certo o casamento deles, olha como é que o filho deles nasceu e cresceu e foi alguém cheio do Espírito Santo. Por quê? Porque você, como Samar, não desisto da minha casa. Todo mundo pode parar, eu não paro. Todo mundo pode desistir, eu não desisto. Todo mundo pode desanimar, eu não desanimo. Pagarei o preço que for necessário para guardar a minha casa. Todo mundo foi embora, Samar falou assim: eu não vou. E a gente vive esse complexo de olhar para a maioria. Ei, gente, quem te falou que a maioria tem razão? Pastor, a voz do povo é a voz de Deus. Sai dessa, a voz do povo que mandou Jesus para a cruz, embora era o propósito do Pai. Todas as vezes que você olha para a maioria, você tem uma grande possibilidade de errar. Eu busquei conselho, pastor, todos os conselhos que eu ouvi é para que eu desistisse. Não. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Eu odeio o divórcio. Não, todo mundo falou para eu largar meu filho, ele vai destruir minha casa. O que a palavra de Deus diz? Salmo 127, os filhos são herança do Senhor. A palavra de Deus não é a voz de todo mundo. A palavra de Deus é a palavra de Deus. Pastor, o senhor está com quem? Com a palavra de Deus. Todo mundo foi embora. Samar falou: eu fico. Então Samar primeiro sabia a causa da sua luta, a sua casa, o campo de lentilha. Samar sabia quem eram os seus inimigos, filisteus. Samar sabia, todo mundo foge. Eu não posso fugir não. Eu vou ficar aqui, custe o que custar, até ver a minha vitória. Agora, olha que interessante esse quarto ponto, e eu acho ele talvez o ápice dessa reflexão da palavra. O texto no verso de número 12 vai dizer: este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Aqui, a gente pode tirar algumas informações desse versículo 12. Primeiro, é que Samar se pôs. Gente, tem muita pessoa que muitas vezes não dá tudo de si naquilo que faz. Vou repetir, preste atenção. Existem muitas pessoas que não dão tudo de si no que faz, porque elas foram colocadas, elas foram empurradas. Aqui o texto diz que Samar se pôs. Ele disse: ninguém precisa mandar para eu lutar pela minha casa. Ninguém precisa me dar uma ordem para eu me esforçar pela minha família. É como dizendo: eu estou aqui no meio. Eu quero que todos saibam que eu estou aqui por livre e espontânea vontade. Eu não estou aqui porque eu fui obrigado. Eu não estou aqui porque alguém impôs. Eu não estou aqui porque é uma exigência. Eu estou aqui porque é uma proatividade minha. Eu decidi lutar pela minha casa. Eu decidi dar o primeiro passo. Eu decidi entrar na brecha. Eu decidi orar pela minha família. Vou contextualizar agora. Eu decidi buscar a palavra pela minha família. Eu decidi vir para a igreja por causa da minha família. Eu decidi fazer a campanha de 40 dias em prol da minha família. Eu decidi ir por encontro com Deus para ver mudança na minha casa, na minha família. Eu decidi vir nessa quarta-feira da família para ver um milagre na minha família. Deus está olhando, eu não tenho dúvida disso, irmãos. Nesse exato momento, para corações aqui nessa noite, aquele que decidiu, aquele que foi proativo, aquele que deu o primeiro passo, pode esperar. Deus gosta de todo crente que se posiciona. Isso aqui é posicionamento. Ele poderia pegar a família dele e falar assim: ó, agora é a hora, vamos puxar o carro. Agora é a hora, ficamos sozinhos.
Ele falou assim: eu não, é a minha decisão ficar aqui. Sabe o que é isso, irmãos? Posicionamento. Pastor, explica melhor isso. Explico. Na empresa que você trabalha, as pessoas não são crentes, e essa influência mexe com o seu comportamento, principalmente quando você volta para casa. Aí você fala assim: aqui na empresa eu decido ser crente como eu sou na igreja. Aqui na faculdade, pastor, é muito difícil. Faculdade tem muita droga, tem muita prostituição. Faculdade, sabe como é que é, né? É um ambiente tão difícil. Sabemos de tudo isso. Eu decidi ser crente na faculdade. Eu não tenho vergonha que todos saibam que eu sou crente na minha sala de aula. Eu não tenho vergonha no meu bairro que todos saibam que eu sou crente. Por que isso? Eu decidi me posicionar. Martin Luther King, das frases, tantas frases icônicas que ele escreve, uma delas que eu mais gosto, ele diz: o que não me preocupa não é o grito dos maus, mas é o silêncio dos bons. Tem muita gente má gritando e muita gente boa calada. Tem muita gente má esbravejando e muita gente boa como um gatinho, sem coragem, sem ousadia. Deus nos levantou para sermos como o leão da tribo de Judá. Meu irmão, talvez tudo que você precisa nesse exato momento é se posicionar na sua casa. Entrou bebida, você fala: aqui não. Chegou visita, vou acender um cigarro, na minha casa não. Tem alguém falando mal dos outros, fazendo crítica para a igreja, falando palavrão, usando o controle remoto para coisa que não edifica. Você vai falar: aqui é a minha casa, aqui não. Eu me posiciono, eu sou crente na igreja, na faculdade, na empresa, na minha casa. Eu serei crente aonde Deus me colocar. Samar sabia: eu sou valente, eu me posiciono. A minha postura não tem a ver com o posicionamento dos outros. Na época de escola, eu me lembrava bem disso. Gente novo, adolescente, não conhecia Deus. Quantas vezes arrumava confusão por causa dos grupos. Olhava para o grupo assim: estamos em 5, eles estão em 3. Vamos lá, a gente fica valente, porque o grupo é grande. Quantos crentes que ficam valentes quando vem para o ciclo de oração? Quantos crentes ficam valentes quando vai para o monte? Quantos crentes ficam valentes quando estão no culto? Deus está falando assim: ó, eu estou com você. Você pode estar sozinho orando, seja um valente de Deus. Eu estou com você. Meu pastor, mas eu estou sozinho. Cara, ora. Está na igreja se sentindo só, fica firme. Eu estou com você, não dependa dos outros. É lógico que nós temos aqui uma interdependência, e nós aprendemos isso com o nosso pastor, como é gostoso viver essa comunhão, de ajudar uns aos outros, mas a nossa fé, ela não pode pegar barreira, ou rabeira, desculpa, na fé do outro, não. Eu tenho fé, porque eu sou uma pessoa posicionada. Quantos crentes você não conhece, que chegou num lugar de um jeito, e saiu de lá de outro? Porque o ambiente engoliu ele, o ambiente mexeu com ela. Quem é filho vai saber uma expressão, nossas mães usavam muito antigamente. Você falava alguma coisa para sua mãe, ela falava assim: onde é que você aprendeu a falar essas coisas? Isso é palavra de mãe. Mãe sabe, isso aqui você não aprendeu em casa não. Com quem você aprendeu a falar desse jeito? E mãe fala assim, né? Eu não sou sua amiga da escola não, viu? Baixa o tom. Aí minha mãe falava isso, mas dava um tapa na cara minha. Pá! Hoje, se fizer isso, os meninos ligam para a polícia. Vou denunciar minha mãe, porque ela me bateu. Hoje está mamão com açúcar, hein? Hoje está fácil ser filho, hein, irmãos? Hoje está mamão com açúcar. Uma vez eu fui para a escola e uma vizinha que foi levar. E chegou na porta da escola, eu não quis entrar, voltei chorando. Voltei correndo. Minha mãe pegou a bainha de facão, me segurou na mão esquerda e foi cortando a bainha de facão no meu lombo.
no meio da rua até chegar na escola. Plau, plau, plau. Se é hoje, os vizinhos chamam a polícia. Prende essa mulher. Antigamente as tiazinhas falavam, pega mesmo. Manda para a escola esse sem vergonha. Hoje mudou tudo, irmão. Pensa uma época que você tem que ser valente. É agora. Porque ser covarde é a posição da maioria. E parece que é ser normal. Recuar, talvez é o que a maioria faz. E aparenta ser normal. Você fala, eu não sou a maioria. E Deus não me chamou para andar no normal. Deus me chamou para andar no sobrenatural. Aleluia. Enquanto as pessoas vão para uma direção, Deus falou, vai nessa, vai na contramão do mundo, porque eu serei com você até a confirmação, até a volta dele. Ele vai estar conosco. Diz lá em Mateus capítulo de número 28, versículo 20, eis que estarei convosco até o final dos dias. Esse camarada sabia, vou me colocar no meio, porque eu vou me posicionar. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, do verso número 12, é que ele entrou no meio e defendeu aquele espaço. Eu gostaria muito que você prestasse atenção nesse momento da mensagem. Eu já estou indo para os finalmente, como diz o pastor Moisés. Se você não defender a sua casa, quem é que vai defender por você? Se uma pessoa fala mal do seu marido, quem é que vai defender o marido se não for você? Se uma pessoa fala mal dos filhos e você não defender seus filhos, quem que vai defender seus filhos por você? Você tem uma empresa e talvez as coisas lá não estão tão bem como você gostaria. Mas se você não defender o seu negócio, quem vai defender o seu negócio por você? Se você tem um sonho, se você não defender seu sonho, quem vai defender o seu sonho por você? Às vezes, o diabo, ele coloca a palavra no nosso lábio, nos nossos lábios, para a gente criticar a nossa casa. Às vezes o diabo coloca palavras de maldição para a gente falar mal dos nossos filhos. Não, eu vou defender minha família. Sabe, eu quero, na direção de Deus mesmo. Muitas vezes você precisa de uma orientação, de uma amiga, de um amigo, para dividir uma dor da sua casa. Não deixa ninguém falar mal da sua casa, não. Ela pode não estar bem hoje, mas ela é a minha casa. Já viu briga de criança? Eu sempre falo, pai não pode se intrometer em briga de criança. Toda vez que um pai se intromete em briga de criança, quem fica de mal depois é os pais. Porque criança se atraca brigando e passa 5 minutos, parece que não aconteceu nada. Não é assim? Porque são crianças. Às vezes o nosso coração em casa tem que ser coração de criança. Que o Espírito Santo nos dê essa sabedoria. Vê uma ofensa da esposa, você fala assim, eu não vou responder. Eu não vou responder. Não, pastor, comigo bateu, levou. Não, com a gente era bateu, levou. Agora não. Nós não vamos responder. Deus vai cuidar do nosso coração. E é a mesma coisa ao contrário. O marido te ofendeu, você fala, não vou responder. Eu vou esperar em Deus essa mudança. Por quê? Porque Deus está cuidando. Defenda a sua casa, defenda a sua família, defenda o seu campo de lentilhas. Você precisa defender ele. Ele é seu. Mas eu quero encerrar essa mensagem com você de pé. Fique em pé um minutinho. A parte B desse texto, ela é uma parte muito reveladora. Porque o texto vai dizer que ele se colocou no meio do campo de lentilhas, defendeu, e Deus, esse obrou, se puder colocar aqui na NVI, só para a gente poder ler o finalzinho desse versículo de número 12, aqui é interessante, o Senhor concedeu-lhe um grande livramento. Aqui o Espírito Santo colocou algo no meu coração. Em nenhum momento do texto que li,
até chegar aqui, o texto menciona Deus. Vou repetir. Nos versículos 11 e 12, até a primeira estrofe, em nenhum momento você vai ver que vai dizer, Deus o direcionou, Deus o impulsionou a lutar, o Espírito Santo ministrou. Não, não, não. Aqui é uma ação humana. O que eu aprendo aqui? Que aqui não tem a ver com as suas questões apenas espirituais. Aqui tem a ver com os seus princípios morais, princípios de valores. Cara, se você ama a família, não importa a sua religião, você vai amar a sua família. Pela graça nós somos crentes em Cristo Jesus e o Senhor tem aberto nossos olhos, mas até aqui, esse homem tem uma postura de alguém que tem princípios de família. Mas essa parte do texto é como Deus olhando, dizendo, eu vou esperar ele se mover. Eu vou esperar ele fazer o que é papel dele. Eu vou esperar ela fazer aquilo que lhe cabe fazer. Eu vou esperar esse jovem fazer aquilo que é responsabilidade dele. Eu vou esperar esse casal assumir o seu papel. E quando esse homem se coloca no meio, quando esse homem usa a sua disposição, vamos entender que talvez na sua habilidade humana, ele não conseguiria vencer o número de inimigos que tinham, mas ele estava disposto, se morrer fosse necessário, lutar até o último suspiro pela sua casa. O que eu aprendo com isso? O céu se move quando o homem faz a sua parte. Nós muitas vezes queremos ter uma muleta espiritual, atribuindo a Deus responsabilidades que nunca foram de Deus. É como Deus dizendo, faz a sua parte, assume a sua responsabilidade, dá o seu primeiro passo, vá que eu vou te ajudar, caminha que eu estarei contigo, lute que eu te sustentarei. O que eu aprendo aqui, meu irmão, é que quando esse homem deu o primeiro passo, o céu se moveu, o Espírito Santo ministrou meu coração para dividir com você aqui nessa noite. Se você der o primeiro passo, se você falar, pastor, eu nunca fiz, mas vou fazer agora, eu vou ficar no meio, assumir minha posição, se prepara, porque o céu vai se mover a seu favor. É o diabo que espere. Tudo que Deus quer é que você faça a sua responsabilidade, assuma o seu compromisso, tome a sua posição, porque o céu lutará as suas batalhas.